Eu enterrei o anel de noivado dela no cemitério de família, debaixo da lápide do avô que ela tanto idolatrava, só para ouvi-la soluçar como uma criança abandonada. O veneno que pus no vinho do jantar de ensaio não matou ninguém, mas fez o noivo dela vomitar segredos que ele jurara guardar para sempre. E agora, enquanto Lisboa dorme sob as estrelas indiferentes, eu sorrio no escuro, sabendo que a vingança não é um ato, é uma erosão lenta da alma, e a dela está a desabar. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu descia as escadas íngremes do bairro alto, o vestido de noiva ainda embrulhado no plástico que cheirava a mofo e promessas quebradas. Era o dia em que eu devia ter dito sim ao homem que amava há 7 anos, mas em vez disso, acordara sozinha num quarto de hotel barato em Alfama, com um bilhete amassado na mesa de cabeceira: não venhas. Acabou. As palavras de Miguel, o meu noivo, cortavam como as navalhas que os barbeiros de Belém usavam antigamente. Mas eu sabia que não era ele. Era ela. A minha cunhada, a Ana, com os seus olhos de serpente e o sorriso que se esticava como uma corda de violino prestes a rebentar. Eu e o Miguel nos conhecemos num daqueles fins de tarde chuvosos no Tejo, quando o rio parece um espelho partido refletindo as torres da Basílica da Estrela. Ele era arquiteto, daqueles que desenhavam edifícios que pareciam abraçar o céu de Lisboa, e eu era professora de literatura numa escola secundária em Oeiras, sonhando com histórias que nunca escrevia. Casamo-nos no civil há 2 anos, mas o grande dia, o da igreja, com flores de laranjeira e fado ao vivo, estava marcado para aquela tarde fatídica de junho. A Ana, irmã mais nova do Miguel, entrara na nossa vida como uma praga de gafanhotos, viúva precocemente aos 28 anos, com um filho de 2, o pequeno Tomás, que chorava mais do que ria. Ela trabalhava como recepcionista num hotel no Chiado, turnos intermináveis que a deixavam exausta, e de repente, eu tornei-me a sua salvação involuntária. Tudo começou com um favor. Só esta noite, Inês, por favor. Tomás adora-te, e eu tenho uma entrevista importante. A voz dela pelo telefone era melosa, como o pastéis de nata que ela me oferecia para adoçar o pedido. Eu cedi, porque era família, porque o Miguel insistia que irmãos são para isso, e porque o meu coração de professora derretia-se perante aqueles olhinhos castanhos do miúdo. Mas uma noite virou 2, 2 viraram fins de semana inteiros, e logo ela assumiu que o babysitting era o meu dever conjugal. És a mulher do meu irmão, Inês. Família ajuda família. Grátis, claro. As palavras dela ecoavam na minha cabeça enquanto eu limpava o vômito do Tomás pela 3ª vez numa semana, o cheiro ácido misturando-se com o aroma de bacalhau cozido que eu preparava para eles, porque ela não tinha tempo. Eu recusei pela primeira vez numa quinta-feira cinzenta, o tipo de dia em que Lisboa parece envergonhada das suas próprias colinas. Tinha de corrigir testes até à meia-noite, e o meu próprio futuro, um mestrado em literatura portuguesa que eu planeava começar no outono, não esperava por caprichos alheios. Desculpa, Ana, desta vez não dá. Chama a tua mãe. A pausa do outro lado da linha foi um silêncio ensurdecedor, seguido de um riso forçado. Tudo bem, cunhadinha. Mas não te esqueças, família é tudo. Naquela noite, o Miguel chegou a casa com o sobrolho franzido, o fato amarrotado do trabalho. A Ana disse que tu a deixaste na mão. Ela chorou: Inês. Tomás perguntou por ti. Eu expliquei, calmamente, como se estivesse a recitar Camões numa aula, que não era empregada, que amor não é escravidão. Ele assentiu, mas os seus olhos desviaram-se para o telemóvel, onde mensagens dela piscavam como luzes de aviso. Os dias seguintes foram um bailado subtil de tensões. A Ana aparecia sem avisar, com o Tomás ao colo, só para um café rápido, mas ficava horas, tagarelando sobre os seus problemas enquanto eu tentava escrever lições. Ela elogiava o meu anel de noivo com um tom que soava à inveja disfarçada: que sortuda, Inês. O Miguel é um santo. Não como o meu ex, que me deixou com nada. E depois, os comentários venenosos, disfarçados de brincadeiras: cuidado para não engordares antes do casamento, senão ele foge. Eu ria, mas por dentro, algo se retorcia como as ruas labirínticas do Alfama. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul sem nuvens, o ar carregado do perfume das jasmins que trepavam pelas varandas de Alcântara, onde a igreja de São Sebastião nos esperava. Eu vesti o vestido, branco por o lado, com rendas de Viana do Castelo que a minha avó bordara, e olhei-me ao espelho, sentindo o peso da felicidade misturado com um pressentimento vago, como o ribombar distante de um trovão no Atlântico. O Miguel ligou cedo: amo-te, Inês. Mal posso esperar. A voz dele era rouca de emoção, e eu sorri, imaginando no fato cinzento que eu escolhera, o cabelo preto ondulado penteado para trás. Mas às 10 da manhã, o telemóvel vibrou com uma mensagem da Ana: parabéns, cunhada. Desejo-te o melhor. Ah, e o Miguel pediu-me para te dizer que tem de falar contigo antes da cerimónia. Vai ao hotel onde estou, no Chiado. É importante. O meu estômago contraiu-se. Porque não ligava ele. Porque o hotel dela,
e não o nosso apartamento. Vesti um casaco leve sobre o vestido e chamei um Uber, o coração a bater como o sino da igreja de São Jorge no Castelo. O trânsito de Lisboa era um caos habitual, buzinadelas furiosas, motas zigue-zagueando como peixes no Tejo, e eu cheguei ao hotel suada, uma maquilhagem a escorrer ligeiramente. A recepcionista, uma rapariga de 20 e poucos com sotaque do Alentejo, olhou-me com pena. A senhora Inês. O senhor Miguel. Ele pediu para subir ao quarto 204. Mas... boa sorte. O elevador subiu devagar, o espelho refletindo uma noiva que parecia uma intrusa no seu próprio dia. Bati à porta, e foi a Ana quem abriu, os olhos inchados mas o sorriso triunfante. Entra, Inês. Ele está à espera. O quarto era um antro de luxúria barata, lençóis amarrotados, garrafas de vinho do Douro pela metade, e no meio da cama, o Miguel, despido da cintura para cima, com marcas de unhas frescas no peito. Ao lado dele, uma mala aberta com roupas minhas, as minhas, roubadas do nosso armário. Que porra é esta? A minha voz saiu num sussurro rouco, o mundo a inclinar-se como as colinas de Lisboa depois de um copo de ginginha a mais. O Miguel sentou-se, o rosto pálido como o mármore das estátuas de Chiado. Inês, eu. A Ana disse-me tudo. Sobre ti e o colega de trabalho, o professor de História. As fotos, as mensagens. Eu não aguento mais. Mentira. Pura e simples mentira. Eu nunca traí o Miguel, o meu coração era dele desde o primeiro beijo sob a chuva no cais do Sodré. Mas ali, naquelas provas que a Ana espalhara na cama, fotografias manipuladas, mensagens falsificadas no meu telemóvel clonado, a dúvida cravou-se como uma farpa. Ela estava ao lado dele agora, o braço possessivo no ombro do irmão, o Tomás a dormir no berço portátil ao canto. Eu só queria proteger o meu irmão, Inês. Tu recusaste ajudar-me quando eu precisava, e agora vês, o egoísmo tem consequências. Sai, antes que a gerência chegue. Eu não gritei. Não chorei. Saí em silêncio, o vestido de noiva arrastando no chão como uma mortalha, enquanto os convidados na igreja esperavam, alheios ao desastre. No táxi de regresso, o motorista comentou o trânsito. Hoje é dia de casamento, hein? Felicidades. Eu ri, um riso seco como o vinho de Alentejo, e respondi, sim, é o fim de um. Naquela noite, sozinha no nosso apartamento vazio, ele levara as coisas dele enquanto eu estava fora, eu bebi um copo de porto e olhei para o rio pela janela. A vingança não veio de imediato. Veio devagar, como o fado que se arrasta nas vielas de Alfama, infiltrando-se na alma até que só resta ódio puro. Eu comecei a planear não por raiva cega, mas por uma frieza calculada, o tipo de lógica que os portugueses usam para sobreviver às crises, passo a passo, sem pressa, mas inexorável. Primeiro, investiguei. Liguei para o colega de história, um homem casado, inofensivo, e ri quando ele negou tudo. Depois, acedi ao e-mail partilhado com Miguel e encontrei as mensagens dela. Ela não te merece, irmão. Eu mostro-te a verdade. E as fotos? Editadas no Photoshop que ela aprendera no curso online gratuito, o mesmo que eu recusara pagar para ela. Mas o pior veio dias depois, quando os convidados me ligaram. Inês, o que aconteceu? A Ana disse que tu cancelaste tudo por causa de um caso. A família inteira, a mãe do Miguel, viúva como a Ana, com os seus rosários e rezas, virou-me as costas. Mulheres como tu destroem lares, disse ela ao telefone, a voz tremendo de desdém. Eu sentia o peso da traição como o calor sufocante de um verão lisboeta, o suor a escorrer pela espinha, o peito apertado como se o Tejo me engolisse. No espelho, via não uma noiva traída, mas uma mulher partida ao meio, a parte racional a gritar, perdoa, a outra a sussurrar, destrói. Eu comecei pequeno. Uma chamada anónima para o hotel onde ela trabalhava, denunciando roubo de joias dos hóspedes, nada comprovado, mas o suficiente para uma investigação interna que a deixou em suspenso. Depois, enviei flores anónimas para o novo namorado dela, um tipo de Cascais que ela mencionara casualmente, com um cartão, cuida bem dela, ela adora bebés. E segredos alheios. Ele terminou com ela numa semana, segundo os boatos que corriam no grupo de WhatsApp da família. Mas isso era só o aperitivo. A verdadeira vingança exigia paciência, o tipo de paciência que os vinicultores do Douro usam para esperar as uvas amadurecerem. Eu lia à noite, não romances cor-de-rosa, mas tratados de psicologia, Freud, com as suas sombras da mente, e Nietzsche, com a vontade de poder que me fazia sentir viva pela primeira vez desde o desastre. Tomás, pobre inocente, tornara-se o meu ponto fraco. Eu sonhava com ele, aqueles cachos loiros e o riso borbulhante quando eu o balançava no colo. Mas a Ana usara-o como arma, e agora, na minha mente retorcida, ele era o único elo que me ligava à humanidade. Não toques no miúdo, repetia eu para mim mesma,
enquanto planeava o próximo passo. Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia conspirar comigo. As sombras das arcadas do Rossio escondiam os meus passeios noturnos, o elétrico 28 rangia como um riso cúmplice enquanto eu observava a casa dela em Belém, a luz acesa até tarde. Um mês depois, o Miguel ligou. Inês, precisamos falar. Eu errei. A Ana. Ela admitiu que exagerou. A voz dele era um misto de culpa e desejo, como o vinho tinto que partilhávamos nas noites de inverno. Eu concordei em encontrar-me com ele no Café à Brasileira, onde essa de Queiroz outrora se sentara. Ele chegou com flores, rosas vermelhas, o meu favorito, e olhos suplicantes. Eu amo-te ainda. Vamos recomeçar. Eu sorri, toquei na mão dele, e por um momento, acreditei. Mas então, vi-a do outro lado da rua, a Ana, a espreitar detrás de uma montra, o rosto pálido de ódio. Ela sabia que eu voltaria, e isso acelerou o meu plano. Naquela noite, roubei o diário dela. Entrara na casa pela janela da cozinha, a fechadura era fraca, como a vontade dela, e revirei as gavetas até encontrar o caderno de capa cor-de-rosa, cheio de rabiscos furiosos. A Inês acha que é melhor do que eu. Vou mostrar-lhe. O Miguel é meu por direito. Páginas e páginas de delírios, incluindo o plano para sabotar o casamento, clonar o meu telemóvel num app barato, editar fotos com um tutorial do YouTube, e manipular o irmão com lágrimas e mentiras. Eu fotocopiei tudo, o coração a martelar como o sino do mosteiro dos Jerónimos ao longe. Mas não enviei para o Miguel ainda. Guardei para o momento certo, quando o golpe seria mortal. Os dias seguintes foram uma dança de fingimentos. Eu e o Miguel reconciliamos-nos publicamente, um jantar de família em Sintra, com os palácios de contos de fadas a zombarem da nossa farsa. A Ana sorria, mas os seus olhos traíam o pânico. Ela sentia o chão a tremer debaixo dos pés, como um terremoto no Tejo. Eu ajudava com o Tomás de novo, para mostrar boa vontade, e via o alívio dela, misturado com suspeita. Obrigada, cunhada. Sabia que podias ser boa nisso. As palavras dela eram ácido, mas eu engolia, saboreando o veneno que preparava em segredo. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com folhas amarelas a cair das árvores do Jardim da Estrela e um vento úmido que cheirava a castanhas assadas nas ruas de Moraria. Eu e o Miguel estávamos de volta à rotina, mas algo mudara em mim, uma fratura invisível, como as fissuras nos azulejos antigos das fachadas. De dia, eu ensinava aos meus alunos sobre os Lusíadas, a epopeia de Vasco da Gama que falava de mares revoltos e destinos traçados. De noite, planeava a minha própria odisseia de destruição. A Ana, alheia ao furacão que se formava, intensificava os seus jogos, mensagens subtis para o irmão. Inês parece distante, não achas? E olhares de esvelha nos jantares familiares, onde a mãe do Miguel servia cozida à portuguesa com um suspiro de alívio pela reconciliação. Eu mergulhava na psicologia dela como um mergulhador no Oceano Atlântico. Li sobre o narcisismo, como ele se enraiza na infância, na adoração excessiva de uma mãe viúva que via na filha mais nova a continuação do marido perdido. A Ana crescera na sombra do irmão mais velho, o Miguel, o menino de ouro, que estudara em Coimbra e voltara para Lisboa com diplomas e sonhos. Ela, deixada para trás, casara cedo com um tipo de Setúbal que a abandonara grávida, deixando-a com dívidas e um bebê. O ódio dela por mim não era pessoal, era o ressentimento de quem via no meu sucesso, o casamento estável, a carreira ascendente, o espelho do que lhe faltava. Mas saber não perdoava, só afiava a lâmina. O primeiro golpe sério veio numa segunda-feira de novembro, chuvosa como as lágrimas que eu não derramava mais. Eu enviara as fotocópias do diário para um advogado amigo, um tipo seco de leiria que cobrava favores em vez de euros. Isto é calúnia, Inês. Podes processá-la por danos morais. Mas eu não queria tribunal, queria humilhação. Em vez disso, anexei excertos seletivos, os mais sórdidos, onde ela fantasiava sobre roubar o Miguel de volta para a família, e enviei para o grupo do WhatsApp das amigas dela, aquelas bebedeiras do ginásio de Belém que riam alto e julgavam baixo. Olha o que a tua melhor amiga escreve sobre ti, anónimo, claro. O backlash foi imediato, chamadas mudas, unfollows no Instagram, e uma noite em que a Ana apareceu à minha porta, o rosto inchado de choro, o Tomás a espernear nos braços. Tu fizeste isto, não foi? Maldita puta egoísta. As palavras dela saíram num sibilo, o tipo de fúria contida que explode como um petardo no São João. Eu abri a porta devagar, o cheiro de cebola frita da cozinha misturando-se com o dela de desespero. Entra, Ana. Tomás precisa de calma. Ela entrou, tremendo, e sentou-se no sofá onde eu e o Miguel víamos fada aos domingos. Porquê? Eu só queria que visses o que é ser deixada para trás. Tu recusaste-me o babysitting, como se eu fosse uma mendiga. Eu servi-lhe um chá de camomila, as mãos firmes como as de uma estátua de D. Sebastião. Não era só o babysitting, era o controle.
Tu queres o Miguel de volta, não é? Como quando éramos miúdos e ele te protegia de tudo. Ela negou, é claro, mas os olhos dela traíram a verdade, o brilho de reconhecimento, como se eu tivesse pelado a cebola até ao núcleo podre. Falámos horas, pela primeira vez sem máscaras. Ela confessou o casamento sabotado não por vingança mesquinha, mas por um amor doentio pelo irmão, um incesto emocional que a família ignorava sob o manto da lealdade portuguesa. Ele era meu antes de ser teu, sussurrou ela, e eu senti um arrepio, não de repulsa, mas de pena misturada com triunfo. O Tomás adormeceu no meu colo, e por um momento, o quarto pareceu um confessionário, as paredes de calcário absorvendo os pecados. Mas quando ela saiu, prometendo mudar, eu soube, a confissão era só o começo. A verdadeira catarse viria quando eu a forçasse a enfrentar o abismo sozinha. O Miguel notou a mudança. Estás diferente, Inês. Mais forte. Ele beijava-me o pescoço nas noites frias, as mãos explorando como se redescobrissem um mapa antigo. Fizemos amor com uma urgência nova, o corpo dele contra o meu como ondas no guincho, mas na minha mente, eu traçava linhas, como usar a confissão dela contra si mesma. Gravei a conversa, um telemóvel escondido no bolso, truque aprendido de um podcast sobre true crime, e guardei o áudio como uma granada. Não usaria ainda, esperaria pelo Natal, quando a família se reunisse na casa de Sintra, com o fogo crepitante na lareira e o cheiro de rabanadas no ar. Enquanto isso, eu reconectava-me com a vida. Inscrevi-me no mestrado na Universidade Nova, aulas à noite em Campolide, onde debatia a pessoa e a sua heteronímia como máscaras da alma. Os alunos riam das minhas anedotas sobre cunhadas vampiras, sem saberem a verdade, e eu sentia o poder de narrar a minha própria história. O Miguel, aliviado pela paz aparente, planeava uma lua de mel adiada nas Ilhas da Madeira, para curar as feridas. Eu sorria, mas pensava na Ana, sozinha agora, sem amigas, com o trabalho instável e o Tomás a crescer sem o pai. Ela ligava ocasionalmente, voz trêmula, posso deixar o miúdo contigo esta sexta? É só 2 horas. E eu aceitava, cada babysitting uma vitória pírrica para ela, uma semente de culpa para mim. Mas a culpa era uma ilusão. Na psicologia, chamam-lhe dissonância cognitiva, o cérebro a tentar reconciliar o monstro que criamos com a vítima que fomos. Eu lia sobre isso nas bibliotecas de Belém, o vento do Tejo a folhear as páginas como fantasmas. Uma noite, enquanto Miguel dormia, sonhei com a Ana a afogar-se no rio, as mãos dela a agarrarem o ar, e acordei suada, o coração a galopar. És humana, Inês, disse para o reflexo no espelho rachado. Mas a humanidade tem limites, e os dela ultrapassaram-os quando mancharam o meu vestido de noiva com mentiras. O Natal aproximava-se, e com ele, o banquete familiar. A mãe do Miguel, a Dona Rosa, insistira, vamos curar esta família partida, como Cristo curou os leprosos. Ela era devota, com terços pendurados no retrovisor do carro e uma fé que beirava a superstição. A casa em Sintra era um relicário de memórias, fotos desgotadas do pai, morto num acidente de fábrica nos anos 80, e o piano onde a Ana aprendera a tocar fado triste. Eu cheguei cedo, com um pudim de abade de periscos que cozi com mãos trêmulas, e encontrei a Ana na cozinha, a picar cebolas com fúria. Obrigada por ires comigo ao médico na semana passada, murmurou ela, os olhos vermelhos. Tomás precisa de ti. Mentira dela, mais uma, o médico era para ela, depressão pós-sabotagem, mas eu fingi ignorar. O jantar correu tenso, o Miguel a rir alto de anedotas do trabalho, a Dona Rosa a bendizer a mesa, o Tomás a brincar com os avós. Mas debaixo da mesa, os pés da Ana roçavam os meus, um pedido silencioso de trégua. Eu ignorei, servindo-me de mais vinho de colares, o tinto encorpado que aquece como o ódio antigo. Depois da sobremesa, quando todos se reuniram à lareira, eu pedi a palavra. Quero propor um brinde à família. E à verdade. Os olhares viraram-se para mim, curiosos. Liguei o altifalante Bluetooth ao telemóvel, e o áudio começou, a voz dela, crua e confessional, e quando na sala como um fantasma. Ele era meu antes de ser teu. O silêncio caiu como neve no Gerês. A Dona Rosa largou o copo, o vinho a manchar o tapete persa. O Miguel empalideceu, os olhos a procurarem os dela em descrença. A Ana levantou-se, o rosto uma máscara de horror, para. Isso é falso. Ela manipulou. Mas a gravação continuou, as palavras dela desfiando a tapeçaria da mentira. Eu assisti, imóvel, o coração um tambor de guerra. Não era só vingança, era catarse, o momento em que a vítima vira predadora, e o predador rasteja. Ela fugiu para o jardim, soluçando sob a chuva fina de Sintra, e eu segui-a, o casaco apertado contra o frio. Porque agora, Inês? Eu confessei, pedi perdão. A voz dela era um lamento fado, mas eu respondi com frieza, porque o perdão é para os fracos. Tu ensinaste-me isso.
Ela caiu de joelhos na lama, as mãos a agarrarem as saias minhas como uma mendiga. Ajuda-me. Pelo Tomás. E ali, debaixo das luzes natalícias que piscavam como estrelas falsas, eu senti a erosão, a minha alma, outrora pura como o Tejo ao amanhecer, agora manchada de cinzento. Mas voltei para dentro, deixando-a ali, porque a vingança, em Portugal, é como o vinho, melhora com o tempo, mas deixa um travo amargo. O ano novo trouxe fogos de artifício que iluminavam o céu de Lisboa como feridas abertas, e com eles, o aftermath da confissão. A família fragmentou-se como um azulejo partido, o Miguel mudara de lado, dormindo no sofá pela primeira vez desde a reconciliação, os olhos dele cheios de perguntas que eu respondia com silêncios. Como pudeste gravar isso, Inês? É traição. Traição. A palavra ecoava na minha mente como o badalar dos sinos da sé de Lisboa ao domingo. Eu, que fora traída primeiro, agora era a vilã. A psicologia explica, o cérebro prefere narrativas simples, heróis e monstros, e na pressa, pinta o vingador de preto. A Ana desaparecera por dias, trancada no apartamento dela em Restelo, com o Tomás entregue à avó. Rumores corriam pelas redes sociais, unfollows viraram blocks, e uma amiga comum mandou-me uma screenshot. Ela anda a dizer que tu a drogaste para gravar. Drogada? A ironia fez-me rir, um riso seco como as folhas caídas no Parque Eduardo VII. Eu não precisava de drogas, bastava a verdade dela, nua e crua, para desarmá-la. Mas o custo, noites insones, onde sonhava com o vestido de noiva a queimar na lareira, as chamas a dançarem como demónios de fado. Voltei às aulas com uma fachada de normalidade, mas os alunos notavam, professora, parece cansada. Problemas no paraíso. Eu sorria, contava histórias de Essa de Queiroz e as suas críticas à burguesia hipócrita, mas por dentro, questionava-me. Era eu a hipócrita agora? A que usava o sofrimento alheio como escada para a justiça. O mestrado ajudava, seminários sobre trauma e narrativa, onde debatia como as vítimas reescrevem a história para sobreviver. A vingança é uma narrativa interrompida, disse o professor, um homem de barba grisalha de Coimbra, e eu anotei, sentindo o peso da interrupção que causara. O Miguel pediu divórcio numa tarde de janeiro, o céu cinzento como o mudo de Lisboa no inverno. Sentámo-nos no nosso café favorito em Bairro Alto, o cheiro de bifanas fritas misturando-se com o de arrependimento. Não te reconheço mais, Inês. Aquela gravação. Foi cruel. Eu olhei para ele, os olhos castanhos que outrora me derretiam agora frios como o vento do norte. Cruel? Ela destruiu o nosso casamento por um ressentimento de babysitting. Eu só mostrei o monstro que ela é. Ele abanou a cabeça, assinou os papéis que o advogado enviara por e-mail. Talvez ambos sejamos monstros agora. Saiu, deixando-me com o resto do café frio e uma sensação de vazio, como o Tejo depois da maré baixa. Sozinha, a vingança ganhou novo fôlego. Contactei um detetive privado, um ex-polícia de Faro, especialista em divórcios amargos, e paguei com as poupanças da lua de mel cancelada. Quero saber tudo sobre a Ana, dívidas, amantes, segredos. Os relatórios chegaram por e-mail. Ela devia 3 meses de renda, o ex-marido enviava pensão irregular do Brasil, e havia um historial de queixas no hotel por comportamento errático. Mais suculento, ela namoriscava com o gerente, um tipo casado de 45 anos, usando o Tomás como isco para jantares familiares. Eu ri, imaginando o escândalo, mas segurei. O próximo golpe seria pessoal, cortando na carne viva. Em fevereiro, o dia dos namorados, enviei flores para o gerente, não rosas, mas cravos vermelhos, símbolo da revolução em Portugal, com um cartão. Pergunta a Ana sobre o diário dela. E sobre o irmão. Ele confrontou-a no trabalho, segundo o detetive, e ela foi demitida na hora, por conflito de interesses. Sem emprego, sem amigas, ela ligou-me numa noite de temporal, o trovão a rugir sobre o castelo de São Jorge. Inês, por favor. Preciso de dinheiro para o Tomás. Empresta-me 500 euros. A voz dela era um fio, frágil como as rendas do meu vestido de noiva guardado no armário. Eu hesitei, o Tomás, inocente, com os seus desenhos de casas felizes, mas respondi, vem cá. Falamos. Ela chegou encharcada, o cabelo colado ao rosto como algas no areal de Carcavelos. Sentámo-nos à mesa da cozinha, o relógio a tic-taquear como um coração acelerado. Eu errei, Inês. O Miguel. Ele era o meu porto seguro, desde miúda. Tu roubaste-o. As palavras dela eram um delírio, mas eu via a verdade, o trauma da perda do pai, a mãe a idolatrar o filho, deixando-a a mendigar afeto. Não roubei, Ana. Ele escolheu-me. Tu só invejaste. Chorou então, um choro gutural que encheu o apartamento, e por um segundo, estendi a mão. Mas retirei o dinheiro. Esquece. Paga pelos teus pecados.
Ela saiu cambaleante para a chuva, e eu senti o primeiro creque na minha armadura, uma pontada de remorso, afiada como o vento cortante de Sintra. Naquela noite, reli o diário dela, as páginas agora amareladas pelo tempo, e vi não só ódio, mas solidão, entradas sobre noites sem sono, o Tomás a chorar por um pai ausente, sonhos de uma vida que nunca tivera. A psicologia chama a isto empatia tóxica, quando o vingador começa a sangrar pela ferida do inimigo. Mas eu endureci, ela começou isto. Eu acabo. A primavera brotou em Lisboa com azáleas cor-de-rosa no jardim botânico, mas para mim, era estação de colheita. O detetive descobriu mais. A Ana procurava emprego em hotéis rivais, mas o boato da demissão seguirá como uma maldição. Ela recorrerá à mãe, que, magoada pela gravação, recusará ajuda, arranja sozinha, como eu arranjei. O Tomás, agora com 3 anos, começava o jardim de infância, e ela atrasava as propinas. Eu paguei-as anonimamente, não por bondade, mas para prolongar o sofrimento, mantendo-a viva para mais dor. O Miguel reapareceu em março, num e-mail: sinto a tua falta. Podemos ser amigos. Amigos. A palavra soava a fado menor, melancólica como Amália Rodrigues. Encontrei-me com ele no mirador da Senhora do Monte, o panorama de Lisboa aos nossos pés como um tapete de 7 colinas. Eu perdoei-te a fraqueza, disse eu, o vento a levar as palavras. Mas não é ela. Ele contou, a Ana tentara seduzi-lo depois do divórcio, um beijo bêbado numa festa de família, e ele repelirá, horrorizado. Ela está perdida, Inês. Ajuda-a. Rime, amarga, ajudar. Ela sabotou o nosso amor por ciúme mesquinho. Agora, colhe o que semeou. Mas as noites traziam dúvidas. Sonhava com o Tomás a chamar tia Inês, os bracinhos estendidos, e acordava com o peito oco. Liguei para uma terapeuta, uma sessão online com uma mulher de Porto, e desabafei: sinto-me um monstro. Ela respondeu calmamente: a vingança é um espelho. Reflete o que te feriram. Saí da sessão mais leve, mas determinada. O próximo passo seria o golpe final, expondo-a publicamente, como ela me expusera. Em abril, o Festival de Fado em Alfama fervilhava de guitarras e saudades, e eu planeei o clímax. Convidei a família para um jantar de reconciliação, no nosso antigo apartamento, agora meu só. A Dona Rosa veio, relutante, com o rosário na mão, o Miguel, esperançoso, a Ana, desesperada, com o Tomás ao colo como escudo. O jantar foi caldo verde e sardinhas grelhadas, o aroma a encher o ar de normalidade falsa. Depois da sobremesa, liguei o projetor, um slideshow das provas dela, fotos editadas, e-mails, o diário escaneado. Isto é o que ela fez, disse eu, a voz firme como o chão de pedra de Lisboa. O caos explodiu, a Dona Rosa a persignar-se, o Miguel a confrontar a irmã: como pudeste, Ana? És doente. E ela a gritar, o Tomás a chorar. Tu orquestraste isto tudo por vingança barata. Correu para a porta, mas eu bloqueei: barata. Tu destruíste a minha vida por babysitting grátis. Eu só mostro o preço real. Ela caiu, soluçando, e pela primeira vez, vi não ódio, mas rendição, os olhos vazios como o Tejo ao crepúsculo. Naquela noite, enquanto a família se dispersava em silêncio chocado, eu sentei-me sozinha, o vinho na mão, e chorei. Não por ela, mas por mim, a mulher que fora, pura e confiante, agora forjada no fogo da traição. A vingança vencera, mas o custo era a alma. O verão invadiu Lisboa com um calor pegajoso, o tipo que faz o asfalto do Chiado derreter e os turistas suarem nas filas para o elétrico. Eu caminhava pelas ruas agora como uma viúva de guerra, o divórcio finalizado em papelada seca, o apartamento e quando com ausências. O Miguel mudara-se para um estúdio em Alvalade, perto do trabalho, e as mensagens dele eram esporádicas: espero que estejas bem. Bem. A palavra zombava-me, como os pombos que bicavam migalhas no terreiro do Paço. A vingança contra a Ana culminara no jantar, mas o eco reverberava. Ela fora internada numa clínica psiquiátrica em Cascais, depressão grave, segundo a Dona Rosa, que me ligava agora com voz trêmula, misturando culpa e súplica. Ela pergunta por ti, Inês. Pelo Tomás. Quer saber se perdoas? Perdão. O conceito era um luxo que eu não podia pagar, não depois de ver o slideshow a desmantelar a família como um castelo de cartas. Mas as noites traziam insônias, o ventilador a zumbir como um enxame de dúvidas. Eu revivia o momento, os olhos dela, vazios de fúria pela primeira vez, cheios de um vazio que espelhava o meu. A terapeuta avisara: a vingança é aditiva, mas o vazio pós-euforia é devastador. Devastador. Sim, como o terremoto de 1755 que arrasara Lisboa, deixando apenas ruínas e memórias. Eu foquei-me no mestrado, mergulhando em teses sobre trauma literário,
como Sofia de Melo Brainer usava a luz do mar para curar feridas da ditadura. As aulas eram o meu refúgio, o campus da Universidade Nova um oásis de mentes jovens que debatiam sem malícia. Mas até lá, a sombra da Ana seguia-me. Uma aluna perguntou, inocente: professora, alguma vez foi traída? Eu sorri, respondi com uma citação de Fernando Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas por dentro, os sonhos eram pesadelos, o Tomás a crescer sem tia, a Ana a engolir pílulas no quarto estéril da clínica, o Miguel a namoriscar uma colega de trabalho, segundo boatos. Em julho, a Dona Rosa pediu-me para visitar a Ana. Pelo miúdo, Inês. Ele desenha-te todos os dias. Tomás. O único inocente nesta ópera de dor. Dirigi até Cascais pelo IC15, o mar a brilhar como safiras falsas ao lado da autoestrada, o vento salgado a infiltrar-se pelas janelas abertas. A clínica era um edifício branco e impessoal, rodeado de pinheiros que sussurravam segredos. A recepcionista, com crachá e sorriso profissional, levou-me à sala de visitas, paredes bege, revistas velhas, e a Ana, sentada numa cadeira de plástico, o cabelo curto e sem brilho, os olhos fundos como poços. Ela não se moveu quando entrei. Vim pelo Tomás, disse eu, sentando-me do outro lado da mesa, o cheiro de desinfetante a queimar as narinas. Ele está bem. A mãe cuida dele. A voz dela era um fio, rouca de medicação. Silêncio esticou-se, pesado como a umidão do verão. Então, ela falou: eu ganhei, sabes? Tu perdeste o Miguel. E a ti mesma. As palavras acertaram como uma bufetada, mas eu ri, um riso baixo, genuíno. Perdi? Não, Ana. Eu libertei-me. Tu? Estás acorrentada a este lugar, a um passado que inventaste. Ela esticou a mão, magra e trêmula, tocando a minha. Perdão. Eu. O pai morreu, e o Miguel era tudo. Tu chegaste e levaste-o. O babysitting era só uma desculpa para te magoar. A confissão veio em golfadas, a infância em que o pai a ignorava por menina fraca, a mãe a empurrar o filho para a glória, o casamento falhado como profecia autocumprida. Eu queria ser como tu, forte, amada. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, vi não a serpente, mas a criança quebrada. O meu coração contraiu-se, empatia, traiçoeira como o Tejo em maré alta. Todos magoamos porque fomos magoados, respondi, e quando a terapeuta. Mas tu escolheste sabotar. Eu escolhi vingar. Ela assentiu, exausta. E agora? Vives com o ódio. A pergunta perfurou-me, e eu saí sem resposta, o mar de Cascais a rugir acusações. De regresso, parei no guincho, as dunas a ondularem como lençóis de noiva. Tirei o anel de noivado do bolso, guardara-o como talismã, e atirei-o às ondas, o ouro a piscar uma última vez antes de sumir. Libertação, ou perda. O verão prosseguiu com festas no bairro alto, onde dancei fado eletrónico até ao amanhecer, corpos suados colados em êxtase anónimo. O Miguel ligou: ouvi que visitaste a Ana. Obrigado. Obrigado. A palavra soava à esmola. Não por ti, respondi. Pelo miúdo. Agosto trouxe calor recorde, e com ele, um turning point. Recebi uma carta da clínica, a Ana assinar alta voluntária, mudando-se para o Algarve com a mãe, para recomeçar. Tomás ficaria com os avós por enquanto. Alívio misturado com vazio, a minha nêmesis fugira, deixando-me sem alvo. Mas o vazio era fértil, comecei a escrever, não um diário, mas uma novela curta sobre uma cunhada vingativa em Lisboa, inspirada na vida real. As palavras fluíam como o Douro em cheia, descrições vívidas das colinas, diálogos afiados como navalhas, o coração humano dissecado sem piedade. O Miguel apareceu na Naunset numa tarde de setembro, o outono a tingir as folhas de castanho. Li o teu rascunho. É brilhante, Inês. E, perdoa-me. Estávamos no Mirador da Graça, o castelo ao fundo como sentinela. Ele beijou-me, suave como chuva fina, e eu deixei, não por amor revivido, mas por curiosidade. Fizemos amor no apartamento dele, os corpos familiares mas estranhos, como revisitar uma casa assombrada. Ainda amas-me? Perguntou ele depois, o suor a brilhar na pele. Amo o que fomos, respondi, honesta pela primeira vez. Mas a Ana não desaparecera de todo. Uma mensagem dela chegou no WhatsApp: volto em outubro. Pelo Tomás. E para falar contigo. Sem ódio. Sem ódio. As palavras zombavam, mas eu respondi: vem. Vamos acabar isto como adultas. O encontro marcou o equinócio, o equilíbrio entre luz e sombra. Ela chegou a Lisboa de comboio do Sul, magra mas composta, o cabelo a crescer em ondas castanhas.
Encontrámo-nos num café em Lisboa Factory, o antigo complexo industrial agora trendy com grafitis e cervejas artesanais. Falei com um terapeuta, disse ela, mexendo o café. Sobre o incesto emocional, o ciúme. Tu tinhas razão, era doentio. Eu assenti, o sol a filtrar pelas janelas industriais. E tu? Como estás? Contei-lhe do mestrado, da escrita, do vazio que a vingança deixara. Sinto-me vazia, mas livre. Rimos então, um riso ao quarto como o primeiro fado ouvido. O Tomás chegou depois, puxado pela mão dela, e correu para mim, tia Inês. Desenhei-te um castelo. Abracei-o, o cheiro de criança a dissolver o último gelo. Não foi perdão instantâneo, isso é mito de cinema, mas um armistício. A família reconstruiu-se devagar, jantares sem dramas, a Dona Rosa a rezar menos, o Miguel a namorar-me casualmente. Eu escrevi o fim da novela, a protagonista perdoa, não por fraqueza, mas por força, reconhecendo que a verdadeira vingança é viver melhor. Mas no fundo, sabia, o ódio deixara cicatrizes, como as marcas no tejo de navios passados. E em noites quietas, ouvia o fado sussurrar, a dor não morre, transforma-se. O inverno de 2025 caiu sobre Lisboa com uma suavidade traiçoeira, nevões raros no Monsanto que derretiam ao meio-dia, deixando o ar cristalino e cortante. Eu avançava na tese de mestrado, um estudo sobre narrativas de traição em literatura portuguesa contemporânea, usando a nossa história como caso velado, a cunhada como antagonista, reflexos do trauma familiar. As páginas acumulavam-se no meu portátil, cada parágrafo um exorcismo, transformando veneno em arte. O Miguel e eu éramos algo indefinido, fins de semana em Sintra, caminhadas pelo Tejo, conversas profundas sobre o que perdera e ganhara. Queres casar de novo? Perguntou ele uma noite, vinho do Dão na mão, o fogo na lareira a crepitar. Eu hesitei, talvez. Mas sem pressa. O tempo cura, mas devagar, como o fado. A Ana reintegrara-se à família como uma peça de puzzle forçada, visitas semanais ao Tomás, agora em casa com a avó, e chamadas ocasionais para mim, só para saber como vai a escrita. A terapia dela progredia, grupos de apoio em Cascais, onde confessava a sabotagem como um grito de ajuda mal direcionado. Eu admirava a resiliência dela, a forma como se erguia das cinzas como a fênix de Camões, mas o perdão era frágil, um fio esticado sobre o abismo. Uma tarde, ela convidou-me para um passeio em Belém, o mosteiro dos Jerónimos a erguer-se como sentinela de mármore ao fundo. Caminhámos pela marginal, o Atlântico a bater ritmado, gaivotas a gritar profecias. Eu li o teu blog, disse ela, referindo-se ao diário online onde publicava excertos da novela. É doloroso. Mas honesto. Desculpa por te ter roubado isso. Roubar. A palavra ainda doía, como uma farpa cravada. Não roubaste. Inspiraste. A dor faz bons escritores. Parámos num banco virado para o mar, o padrão dos descobrimentos a simbolizar jornadas épicas. Ela contou da vida no Algarve, um emprego de meio tempo num café em Lagos, noites a ler autoajuda, sonhos de abrir uma creche, ironia cruel, dada a origem do ódio. Quero ser boa mãe, Inês. Pelo Tomás. E talvez. Boa cunhada. O Tomás corria à frente, a recolher conchas como tesouros, e eu senti um puxão, a família que podíamos ser, tecida de fios partidos mas fortes. Vamos tentar, respondi, e selámos com um abraço ao quarto, o sal do mar nos lábios. Mas naquela noite, sozinha, duvidei, era genuíno, ou só sobrevivência. A psicologia avisa sobre ciclos de abuso, o agressor arrependido, a vítima relutante a acreditar. Liguei para a terapeuta, como sei se é real. Ela riu suavemente, pelo tempo. E pelas ações, não palavras. As ações vieram em dezembro, com o Natal a aproximar-se como um comboio do norte. A Dona Rosa organizou o jantar na casa de Sintra, a árvore de Natal pescando luzes multicores, o ar cheirando a filhós e broas. A Ana chegou cedo, ajudando na cozinha com uma humildade nova, as mãos a sovar massa sem queixar. O Miguel e eu trocámos olhares cúmplices, o Tomás a distribuir prendas embrulhadas em papel amassado. Depois do jantar, à lareira, ela pediu a palavra, quer dizer algo. Inês, sabotar o teu casamento foi o meu maior erro. Não por ciúme, mas por fraqueza. Perdoa-me, se puderes. Silêncio, depois aplausos suaves da mãe, um aceno do Miguel. Eu levantei-me, abracei-a, perdão dado. Mas esquece. Isso leva tempo. O Natal correu sem dramas, jogos de cartas, fado tocado no ukulele pelo Tomás, risos genuínos pela primeira vez em anos. Mas no dia de Ano Novo, na Praça do Comércio, fogos a explodir sobre o Tejo, o Miguel ajoelhou-se, casa comigo, Inês. De verdade, desta vez. O anel era simples,
platina com uma safira do Atlântico, e eu disse sim, o coração a bater com uma mistura de alegria e medo. A Ana, ao lado, sorriu, sorriso real, sem serpentes. Mas o drama não acaba com redenção. Em Portugal, a vida é mais nuançada, como o vinho verde que azeda-se mal guardado. Em janeiro, descobri que ela namoriscava um tipo do Algarve, um pescador de voz rouca, e os ciúmes regressaram, subtil, mensagens para o Miguel, ela merece melhor que tu agora. Ele mostrou-me, magoado, ainda não acabou. A traição, como o Tejo, tem correntes profundas. Eu confrontei-a por telefone, voz calma, para, Ana. Ou acabamos o que começamos. Ela chorou, prometeu, é o velho eu. Lutarei. A luta dela inspirou a minha escrita, terminei a novela, submeti-a a uma editora em Lisboa, e em fevereiro, veio o contrato, A Sombra da Cunhada, título que capturava a essência. O lançamento foi em março, numa livraria no Chiado, com azulejos azuis e cheiro de livros velhos. A Ana veio, com o Tomás, e comprou um exemplar, para a minha terapeuta ler. Assinamos um para ela, dedicatória, à dor partilhada, e à cura possível. O verão de 2025 trouxe o casamento, pequeno, na igreja de São Roque, com flores de jasmim e fado suave. A Ana foi madrinha, o Tomás a espalhar pétalas, o Miguel a prometer para sempre, sem sombras. Mas no copo d'água, no jardim do hotel, ela puxou-me de lado, obrigada por não me destruires de todo. Eu teria feito pior. Rimos, brindando com Porto, o sol a pôr-se sobre as colinas como uma bênção relutante. Ainda assim, a psicologia persiste, o trauma deixa ecos. Em noites quentes, acordo com o fantasma do vestido branco, o bilhete amassado. Mas agora, abraço Miguel, e sussurro, sobrevivemos. A vingança ensinara-me, não é o fim, mas o catalisador para renascer. O ciclo das estações em Lisboa é impiedoso em sua beleza, o outono de 2025 tingiu as vinhas do Douro de Ouro, e eu, recém-casada pela segunda vez, viajei para lá com o Miguel, uma lua de mel tardia entre adegas e rios sinuosos. O ar cheirava a uvas fermentadas e terra molhada, e nas noites frias, deitados na cama de um quintalaria, falávamos do futuro, filhos, talvez, uma casa em Oeiras com jardim para o Tomás brincar. A Ana mudou, disse ele, traçando círculos na minha pele. Obrigado por dares uma chance. Eu assenti, mas o passado sussurrava, mudanças são frágeis como o vidro de uma garrafa de vinho. De regresso à capital, a rotina instalou-se, aulas no mestrado, agora como assistente, o livro a vender moderadamente, críticas que elogiavam a profundidade psicológica da antagonista. A Ana voltara ao Algarve permanentemente, com um namorado pescador, chamava-se João, um homem de mãos calejadas e riso fácil, segundo fotos no Facebook. Ela enviava postais, conchas do Cabo de São Vicente, desenhos de Tomás de barcos no mar. Estamos bem. Cuida-te, cunhada. Cunhada. A palavra, outrora veneno, agora soava a ponte. Mas o drama, como o fado, tem recaídas. Em novembro, a Dona Rosa ligou em pânico, a Ana brigou com o João. Voltou para Lisboa, sozinha. Tomás ficou lá. Ela instalara-se num Airbnb em Alcântara, perto do estaleiro onde trabalhava como secretária. Visitei-a numa tarde chuvosa, o Tejo inchado de outono. O quarto era espartano, cama desfeita, garrafas de vinho pela metade, o cheiro de solidão. Ele descobriu o passado, confessou ela, olhos inchados. O sabotagem, a clínica. Disse que não confia em mim. Eu sentei-me na beira da cama, o colchão a afundar como a minha compaixão. E agora? Vais fugir de novo. Não fugiu. Em vez disso, pediu ajuda, terapia de casal. Mas preciso de ti como âncora. Âncora. Ironia, dada como ela me afundara. Mas concordei, não por fraqueza, mas por lição aprendida, a verdadeira força é erguer o outro, não esmagar. Fomos juntas às sessões em Belém, um terapeuta de barba branca que dissecava camadas como cebolas. O ciúme dela é medo de abandono, explicava ele, e eu via, o pai morto, o ex fugido, o irmão roubado. As minhas próprias camadas, a traição como catalisador para a autodescoberta. O Natal veio reconciliado, jantar em Sintra, com o João convidado, tímido mas sólido. O Tomás, agora com 4 anos, sentou-se no meu colo, contando histórias de peixes falantes. A Ana e eu trocámos olhares, cúmplices, não inimigos. Obrigada, sussurrou ela, passando o prato de bacalhau. Por não teres parado no ódio. O ano novo explodiu em fogos sobre o rio, e eu, com o Miguel ao lado, senti o ciclo fechar, duplo de traição ao abraço de perdão. Mas a novela não acaba aí, a vida é sequela infinita. Em janeiro de 2026, descobri que estava grávida, um bebê, nosso,
um novo começo. Contei à Ana por primeiro, e ela chorou. Serei a tia que mereces. Promessa frágil, mas sincera. Agora, meses depois, escrevo isto como epílogo. A vingança foi o fogo que purificou, mas o amor, imperfeito, português, cheio de saudades e alegrias, é o que perdura. Lisboa, com suas colinas e segredos, ensinou-me: ninguém é só vilão ou herói. Somos todos ecos de dor, buscando luz. E na luz plena do Tejo ao amanhecer, eu escolho viver.